lá em 1 João, capítulo de número 2, nós iremos nessa noite ler do versículo 15 ao versículo de número 17. 1 João, capítulo 2, o versículo 15 ao 17. Vamos ouvir aquilo que Deus nos fala aqui. João, ele vai nos mostrar como é diferente, irmãos, a vida de quem ama a Deus. E aqui nesse texto ele vai mostrar algumas coisas que nós precisamos atentar nesses dias em que o mundo tenta roubar o lugar de Deus em nosso coração. Então nós vamos ouvir a voz do Senhor, 1 João, capítulo 2, o versículo 15 a 17, e atente para aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Que Deus aplique sua santa palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse momento. Meus irmãos, na vida do crente, há coisas que são incompatíveis, há coisas que não andam junto, não podem estar no mesmo lugar, numa mesma situação em nossas vidas. Há coisas que são incompatíveis na vida de um filho de Deus. E eu poderia dizer aqui, mostrar algumas delas para vocês aqui nessa noite. Irmãos, é impossível servir a dois senhores. Jesus diz que não há como servir a Deus e às riquezas, a Mamon, que assim ele chama. É impossível que no trono do nosso coração Deus esteja lá e Deus esteja compartilhando no mesmo trono um outro Senhor. Isso não pode acontecer. Se alguém tenta viver assim, esse alguém já cedeu a um outro Deus que não é Deus. Isso é incompatível com a vida de alguém que é cristão. Eu não estou dizendo que alguém que é cristão não pode ter riqueza. O que eu estou dizendo é que a riqueza não pode tomar o lugar de Deus. A gente não pode atribuir àquilo que possuímos características de Deus, né? Porque Deus é Deus e o lugar dele é um lugar único, é um lugar em que ele não compartilha com ninguém. Também na vida do crente, irmãos, é impossível que o crente tenha uma fé viva sem obras. Não tem como você ter uma fé verdadeira em Cristo Jesus e na palavra de Cristo Jesus e a sua vida não dá frutos. Alguém diz, olha, eu tenho fé verdadeira, mas não mostra obras. Tiago diz que a sua fé é morta. Não é uma fé viva. Porque a fé viva, ela nos leva a brilhar, ela nos leva a tornar evidente naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa e faz, que Jesus está em nós, que não é mais a nossa vida. Então não tem como uma vida genuinamente cristã, uma vida autêntica, não uma vida de quem frequenta uma igreja, ou uma vida de alguém que tem hábitos religiosos, mas uma vida que nasceu de novo, uma vida regenerada, irmãos. Se ela foi regenerada e tem fé verdadeira, as obras estão juntas, né, dele, da pessoa. Meus irmãos, João aqui, ele ensina à igreja que o amor ao mundo afasta a vida de Deus. É outra coisa incompatível na vida de um crente. Se alguém diz, olha, eu amo a Deus, mas também amo o mundo, não pode acontecer. Por quê? Porque elas se repelem. À medida que eu amo a Deus, o mundo vai se distanciando de mim. Aqueles prazeres que o mundo me oferece já não me causam mais prazer, já não nos causa mais prazer. Por quê? Porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E quando amamos a Deus sobre todas as coisas, nós sabemos os valores ou o valor das coisas que o mundo tem a oferecer. Aqui, do versículo 15 a 17, é essa exortação que João vai fazer à igreja. João está exortando a igreja para que a igreja não ame o mundo, o sistema pecaminoso que o mundo tem, e pense que está amando a Deus. Porque se fizer isso,
certamente ela não estará amando a Deus. Meus irmãos, quem ama o Pai rejeita o mundo. Eu não sei como sua vida se encontra, eu não sei em que direção seu coração tem se inclinado. Eu só sei o seguinte, que se o Espírito Santo estiver aí dentro de você, certamente o seu coração estará inclinado a amar a Deus sobre todas as coisas. E uma vez que você estiver inclinado a amar a Deus sobre todas as coisas, você irá rejeitar naturalmente o mundo, porque o mundo já não vai mais ter prazer em você. Meu irmão, minha irmã, essa verdade ela deve nos levar a tomar algumas atitudes e tomar algumas ações diante do mundo. E João vai nos mostrar algumas ações aqui que eu queria destacar com vocês. Meus irmãos, primeiramente, nós devemos amar a Deus e odiar o sistema pecaminoso dessa existência. O que é o mundo? O mundo que nós falamos aqui não é a criação, não é o céu, a terra, as aves, o mar. Não é esse mundo. Esse mundo foi afetado com o pecado, essa criação, a criação foi afetada com o pecado. Mas a criação ainda continua sendo obra do Senhor. E quando Deus fala da rejeição ao mundo, Deus não está falando dessa criação, Deus está falando aqui daquela mentalidade pecaminosa que as pessoas que não conhecem a Deus, aqueles que estão nas trevas, têm. E essa mentalidade, muitas vezes, ela tende a se alojar em nós. E aí agimos de acordo com essa mentalidade, e aí nos tornamos mundanos quando assim nós agimos. Então, o que nós precisamos fazer para amar a Deus, para ter a vida de Deus em nós, é odiar o sistema pecaminoso. E essa palavra é forte, e tem que ser forte mesmo, porque a gente não pode flertar com o mundo. A gente não pode olhar para o mundo e ficar de paquera, né? Dialogando com o mundo como se o mundo tivesse alguma coisa de boa a nos oferecer. O mundo que a igreja deve rejeitar, irmãos, é o sistema pecaminoso que domina essa existência e que afeta todas as áreas da vida. Você já viu como o mundo afeta o casamento? A mentalidade mundana diz o seguinte: se você decidiu se casar, você assina um contrato com o seu cônjuge, e se você perceber que entre você e ele tem alguma coisa que você não gostou e ele também não gostou, então você desfaz essa união e vai buscar em outro lugar, em outra pessoa, satisfazer as suas necessidades. Às vezes, o mundo diz assim para a mentalidade do jovem cristão que está começando a namorar: não tem nada demais você se entregar para ela ou para ele, porque vocês vão se conhecer mais cedo e vão logo decidir se é bom ou não continuar esse relacionamento. Estão percebendo como é o sistema mundano, o que é o mundo? O mundo é essa mentalidade, irmãos, que nos cerca e que afeta a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos estar atentos. Meus irmãos, rejeitar a existência, a criação de Deus, não é agir como Deus, porque a palavra do Senhor nos diz lá em João 3,16, diz o seguinte, que Deus amou o mundo. Então, Deus não rejeitou o mundo, a criação. O mundo é amado por Deus. O mundo que Deus rejeita e que nós devemos rejeitar é esse sistema, essa mentalidade que está aí a nos cercar na escola, no trabalho, na rua, nos nossos relacionamentos e que nos leva a viver uma vida que não glorifica a Deus. Meus irmãos, Jesus ele julgou o sistema mundano. Jesus é a luz que surge no meio das trevas. E quando a luz aparece, aquilo que estava escuro, aquilo que não conseguíamos enxergar, agora vem para os olhos. Agora é possível ver. E é por isso que o mundo abomina Jesus, porque Jesus traz aquilo que estava nas trevas, aquilo que estava nas sombras. Mas Jesus veio a esse mundo e ele julgou o mundo. E ele julgou o mundo por quê? Porque a vida dele é incompatível com a mentalidade mundana, com o mundo, com aquilo que o diabo ele tem aí ensinado. João ele ordena de forma muito clara que a igreja não ame o mundo. E ele diz assim, observe aí na sua Bíblia, no versículo 15, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Ele é claro, ele é bem categórico aqui. Ele diz, olha, em ordem, é um mandamento, não ameis o mundo. Não ameis aquele modo de pensar que o mundo tem ensinado a você e que você sabe que ele é incompatível com Deus, com a graça de Deus. O mundo tem nos ensinado, ou tentado nos ensinar a ser egoístas. O mundo tem nos ensinado outros meios para atenuar as nossas angústias e preocupações, sem ser com a graça de Cristo, com a graça de Deus, sem o Espírito Santo. Meus irmãos, é incompatível o amor ao mundo e o amor a Deus. Eles se repelem como óleo e água. Embora estejam ali no mesmo recipiente, eles não se misturam. Eles não se misturam. O mundo é mais parecido com aquelas duas partes do ímã, que você tenta juntar, mas elas não se encaixam ali. O mundo está de um lado e Deus está do outro. Meus irmãos, não se encaixa. Se o amor do Pai está em nós, nossos comportamentos, eles não podem ser mundanos. E nós precisamos avaliar o nosso comportamento. Porque os nossos comportamentos, o nosso proceder no trabalho, em casa, nos nossos relacionamentos, pode evidenciar mais do mundo do que de Deus. E se o mundo está lá, é sinal de que o amor de Deus não está lá. O mundo é egoísta, orgulhoso, prepotente. Quem ama ao Pai, o amor e a humildade são suas marcas. Meus irmãos, o amor do Pai nos leva a viver uma vida humilde. O que é a vida humilde? Uma vida de dependência. A vida humilde não é aquela vida da pessoa que não tem uma condição financeira boa, econômica boa. Não, não, não. A humildade, irmãos, é aquela pessoa que até pode ter uma situação boa, confortável, mas sabe que a sua vida, em tudo o que faz, em tudo o que pensa, depende de Deus. Para que a gente conheça o amor de Deus, a gente precisa ser humilde. Porque a gente só vai entender a dimensão do amor de Deus por nós quando olharmos para a cruz e perguntarmos, por que Deus fez isso por mim? E quando nós perguntamos isso, então nós descobrimos, irmãos, o quanto Deus nos amou e o quanto somos dependentes dele. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, porque nós não tínhamos e não temos condição alguma de nos salvar. Meus irmãos, o mundo ele é egoísta, orgulhoso e prepotente, mas Deus e o amor de Deus em nós nos leva à humildade, nos leva à dependência, nos leva ao serviço. Além de odiar o sistema pecaminoso do mundo, João ainda nos ensina mais algo aqui nessa passagem. Ele nos diz que nós devemos nos agarrar àquilo que procede de Deus. A vida de Deus estará em nós, o amor de Deus estará em nós, quando nós estivermos determinados a nos agarrar e nos apropriar daquilo que procede de Deus, daquilo que vem de Deus, da palavra que Deus tem para as nossas vidas. O amor do mundo tem suas características. Quais são essas características? João vai dizer no versículo 16 o seguinte, que o amor do mundo inclina o coração a tudo aquilo que é pecaminoso, quando ele diz assim, porque tudo o que há no mundo, há a concupiscência da carne. Essa é uma daquelas palavras que a gente não costuma usar ela nas nossas conversas diárias. Concupiscências. Nada mais é do que desejos, os desejos da carne. Ele está dizendo aqui, porque tudo o que há no mundo, ou seja, os desejos do mundo, que é o quê? Os desejos da carne. A satisfação da carne. Ele diz que isso daí é característica de quê? De mundanismo. Ou seja, é algo que pertence ao mundo. Ainda ele diz que o amor do mundo é invejoso, porque ele fala da concupiscência dos olhos. Olha como é a mentalidade do mundo. O mundo olha, deseja para si, o mundo leva alguém a querer o que não lhe pertence e até a se sentir mal porque o outro tem aquilo que ele deseja. Né? Porque a inveja é essa, a inveja ela corrói por dentro, porque a gente fica querendo aquilo
que o outro tem e não só queremos o que o outro tem, nos sentimos até mal porque o outro tem aquilo que nós não temos. E isso nos leva a uma outra ação pecaminosa, isso nos leva a agir para com a vida do outro. Meus irmãos, o amor do mundo também, ele diz que é orgulhoso, porque aqui diz assim, o mundo, a soberba da vida. O que é a soberba da vida, né? O orgulho. O mundo coloca um alvo para mim e para você. Nós precisamos estar lá no topo. Todas as pessoas precisam nos servir, porque não há ninguém melhor do que eu ou do que você. E o mundo vai com essa mentalidade formando a nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos nos agarrar àquilo que procede de Deus. E a concupiscência, o desejo da carne, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida não procede de Deus, procede do mundo. Procede do mundo. E esse desejo está atuando ainda em nossos corações, não nos dominando, mas atuando em nós, querendo nos afastar da vida e da dependência do Espírito. Desejos pecaminosos, irmãos, inveja, orgulho, são incompatíveis com a natureza de Deus. Se o mundo tem essas características, então quais são as características da vida de Deus? E aí, Paulo ele vai nos ensinar isso lá em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Abra a sua Bíblia e veja comigo o que é que Paulo aqui diz. Ele fala do chamado fruto do Espírito, que é aquilo que Deus gera em nós. E aquilo que Deus gera em nós é a vida eterna. E ele diz assim, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso aí procede de quem? De Deus. Não procede do mundo. Isso aqui é incompatível com o mundo. Incompatível com o mundo. Uma vez alguém perguntava para mim, pastor, Satanás ele pode dar à pessoa uma situação de vida confortável? Era uma pergunta bem interessante, porque o diabo ele pode dar a uma pessoa um status, pode dar à pessoa até uma situação econômica favorável. Irmãos, mas aquilo que o diabo dá, ele não dá para o nosso bem, ele não dá porque ele nos ama. Porque o diabo ele não sabe amar, o amor não está nele. O diabo, irmãos, quando dá alguma coisa, depois ele puxa o tapete. Meus irmãos, porque aquele que nos dá com amor e com graça é Deus. É como Paulo diz aqui, o fruto do Espírito de Deus é amor, alegria, bondade, benignidade. E isso o mundo e o diabo não sabem dar. Meus irmãos, o nosso Senhor rejeitou o mundo, sua vida em nós nos faz frutificar para Deus. É por isso que ele vai dizer que ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque não tem como você se achegar a Deus, você ir a Deus sem que antes você tenha a vida dele em você. A vida dele, ele dar a vida dele em nós para que nós possamos nos achegar a Deus. É por isso que você ora e diz em nome de Jesus. É por isso que você canta em nome de Jesus, você prega em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus nos leva ao Pai. Então, meus irmãos, nós precisamos nos agarrar àquilo que vem de Deus, aquilo que procede de Deus, a vida de Deus, para que de fato nós possamos aqui diante desse mundo, resistir, suportar o que o mundo tem colocado diante de nós para nos tentar, para nos arrastar para longe de Deus. O amor de Cristo nos leva a viver para o Pai. Quanto mais a vida de Jesus preenche os nossos corações, mais o mundo sairá de nós. Mais o mundo sairá de nós. É como você, de repente, está lá numa piscina que está cheia de água, está até a borda cheia. Quando você entra nela, o que é que acontece? Transborda, e aí a água sai dela. Então imagine da seguinte forma, à medida que você vai enchendo a sua vida, a sua piscina de Jesus, aquela água má que está lá, ela vai
transbordando e vai saindo da sua vida. É por isso que a gente precisa buscar Jesus na nossa vida, porque nós somos pecadores. O pecado ainda está dentro de nós. E se nós não enchermos a nossa vida de Jesus, a água ruim vai continuar lá e ela não vai sair de nós. Então nós precisamos encher a nossa vida, o nosso coração de Cristo, para que a água ruim saia. Para que a água ruim saia. Mas antes que você diga, pastor, mas isso é tão difícil. Meus irmãos, quando a gente fala de encher a vida de Jesus, de encher a vida do Espírito de Deus, nós estamos falando de um trabalho para a vida toda. De um trabalho para a vida toda. Não é algo que aconteceu aqui e agora acabou, não. Nós estamos num processo de santificação, onde dia após dia estamos colocando Jesus ali no nosso coração, na nossa mente, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida sentimental. E aí Jesus vai ocupando ali o lugar e o mal vai saindo, ele não vai tendo mais poder para nos dominar. Quem continua agarrado ao mundo, meus irmãos, está com a mão na cumbuca. Eu já falei para vocês aqui em outro momento, que os africanos, né, as tribos africanas, elas têm uma maneira muito interessante de caçar macaco. E há uma armadilha chamada cumbuca, que vocês já devem ter ouvido falar. E a cumbuca nada mais é do que uma banana colocada dentro de um jarro. Só que o macaquinho ele não é muito inteligente, então o que é que ele faz? Ele chega perto da cumbuca e ele coloca a mão dentro da cumbuca para pegar aquela banana, e quando ele vai tirar aquela banana, o que é que acontece? A mão dele com a banana, segurando com a banana, não tem como sair mais da boca do jarro. Só como ele não é muito inteligente, o que é que acontece? Ele fica tentando, e a mão não sai. E facilmente o caçador chega e pega o macaco, porque o macaco está com a mão presa na cumbuca. Agora pare e pense, se ele tivesse um pouco de juízo, ele soltaria a banana, porque a vida dele é mais importante do que a banana, não é mesmo? Mas ele não solta, ele continua agarrado com a banana. Às vezes a nossa vida está assim em relação ao pecado. Às vezes nós estamos lá sustentando o pecado e não queremos soltar, e a nossa vida ela está condicionada a soltar aquele pecado de nós, tirar, afastar ele da nossa vida. Meus irmãos, é preciso rejeitar o comportamento do mundo. Se Deus tem mostrado a você o que é incompatível com a vida dele, abra mão, solte. Porque se você não soltar, isso vai ser custoso demais para você. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De que adianta estar agarrado no mundo, sustentado no mundo, e no final das contas perder o que é mais importante da sua vida, a sua alma? Meus irmãos, é preciso rejeitar o comportamento do mundo, para de fato dar prova de que estamos no amor de Deus. Estamos no amor de Deus. Entenda o que Deus está ensinando aqui. Deus está dizendo o seguinte: se encha da vida de Jesus, para que aquilo que é ruim, aquilo que é pecaminoso na sua vida, saia de você. Saia de você. Não é roupa que vai tirar isso de você. Não são meras repetições de religiosidade, de vir à igreja e nada mais, de dobrar os joelhos e nada mais. Não, é vida, é desejo, é vontade de querer a vida de Jesus em você. Quando você quer de fato isso, Deus então nos agracia, e aí o pecado vai sendo tirado e nós vamos sendo santificados em nome de Jesus. Então, meus irmãos, para que de fato a vida de Deus esteja em nós, nós precisamos nos agarrar àquilo que procede do Pai. E aí o mundo tem ofertado muitas coisas a vocês, mas que nessa noite vocês tenham a sabedoria de discernir o que vem de Deus e o que vem do mal, o que vem do diabo e do mundo. Por fim, João ainda vai nos mostrar algo mais aqui. E ele vai nos mostrar que nós devemos focar nossas ações na eternidade. Focando as nossas ações na eternidade, a vida de Deus e o amor de Deus estará em nós. As palavras de João nos lembram de que o mundo ele é passageiro. A gente
costuma pensar que o mundo, que a vida da gente vai durar para sempre, né? Para sempre. A gente costuma pensar que essa existência não vai se acabar. Eu acho que esse período que a gente está vivendo agora de pandemia, com essa quantidade de pessoas morrendo todos os dias, nós inevitavelmente pensamos um pouco mais em quanto a nossa vida vai durar. Essa semana, uma pessoa conhecida nossa, muito querida, irmãos, uma mulher jovem, fazendo planos de que ia se casar e tudo mais, de repente foi acometida pelo coronavírus, foi para o hospital, teve que ser imediatamente entubada, não resistiu e morreu. Morreu. E a gente, inevitavelmente, diante de situações como essa, nós pensamos, qual é a duração da vida? Quanto tempo iremos passar? Quanto tempo iremos viver? Meus irmãos, nós não sabemos. As palavras de João aqui nos chamam a pensar um pouco mais na durabilidade da vida. E ele diz assim no versículo 17: Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Se a vida nessa existência vai durar 60, 70, 80, 90, 100 anos, queira Deus, né, que todos nós vivamos tudo isso, se bem que às vezes quando vai chegando a uma certa idade, bate o tédio, o cansaço, as dores, a angústia, né? Já parou para pensar, aqui fazendo uma digressão nessa noite, já parou para pensar, irmão, se nós não morrêssemos, num mundo tão mau, tão terrível que temos vivido, irmãos, chegaria um certo momento que a gente olharia assim, meu Deus, quão tediosa essa existência. Meus irmãos, embora a vida aqui, ela tenha um tempo, ela vai se acabar aqui, mas João, ele foca a visão da igreja em quem? Na eternidade. Ele foca a atenção da igreja naquilo que vai durar eternamente. Ele fala da vida que permanece. Que vida que permanece é essa? A vida de Deus. Mais à frente, João vai dizer que Deus é amor. Que Deus é amor. E Deus é um ser eterno. E por ser eterno, o amor nunca irá acabar. De maneira que quando a vida de Jesus está em nós, a vida de Deus está em nós, e nós amamos, nós estamos vivendo uma vida que vai acabar? Não. Vivemos uma vida eterna. Por quê? Porque o amor não tem fim. Então, João está nos chamando a nos lembrar aqui que o mundo é passageiro. O mundo vai se acabar, um dia ele vai deixar de existir. Meus irmãos, mas a vida que nós temos, ela é eterna, a vida que Deus nos dá. Esse mundo irá passar e o seu sistema será desfeito. Quando isso acontecer, não haverá mais em nosso coração inclinação para o pecado. Quantos pensamentos pecaminosos passam dentro de nós? Já imaginou uma vida onde esses pensamentos não vão mais existir? Onde você vai entrar num relacionamento com o próximo e você não vai mais temer se ele vai trair você ou se ele vai fazer algo de mal a você, porque o pecado, o mundo será desfeito. Meus irmãos, a vida que Cristo nos dá não é passageira. Você que está nos ouvindo nessa noite, você que está escutando o que Deus está nos dizendo aqui na palavra, saiba de uma coisa: a vida que Deus tem para você, ela não é como essa vida que você tem, que vai durar aí uns 80, 90 anos, talvez 100 anos, e olhe lá. Não, ela vai durar eternamente, a vida que Cristo tem para você. Meus irmãos, um pai da igreja chamado Agostinho de Hipona, ele explicou claramente o que Cristo veio nos dar. E ele disse o seguinte, eu vou ler aqui, abre aspas, ele diz assim: agarre-se a Cristo, pois ele se tornou temporal por você, para que você possa tomar parte na eternidade. Que reflexão interessante, irmãos. Deus eterno se fez temporal. O Deus que é autoexistente, o Deus que não precisa de nada nem de ninguém para existir, o Deus que vive eternamente, agora decidiu se tornar alguém temporal. Alguém que viveu nesse tempo, que enfrentou fome, sede, as limitações dessa existência. Por que ele fez isso? Ele fez isso para que você também seja participante da eternidade dele.
É isso que Agostinho está dizendo aqui. Que Deus se tornou temporal em Cristo para te fazer eterno, para nos fazer eterno. Meus irmãos, o amor a Deus nos coloca na eternidade. Quem vive o seu amor rejeita o mundo, porque sabe que o mundo é passageiro e toma sobre si a vida eterna, a vida que não se acaba. Não se contente, você que está me ouvindo, não se contente com as coisas passageiras desse mundo, porque esse mundo tem a oferecer para você vai passar. Às vezes eu acho que lá em casa a gente tem um hábito de conservar as coisas por muito tempo, né? Zelar, cuidar mesmo das coisas. Às vezes esses dias mesmo queimou um computador lá em casa e eu cheguei em casa, o menino estava dizendo: papai, o computador começou a fumaçar e tal, e não está prestando mais. E aí, na mesma hora eu pensei: poxa, esse computador novinho. Aí Mirelle sempre olha para mim e diz: tu sempre diz novinho, mas novinho o quê, irmão? Já ia fazer 13 anos o computador. Mas ele estava num bom estado, estava todo arrumadinho lá, um negócio assim bem... Mas aquela questão de conservar, não conserva, irmão, não dura, vai se acabar, vai chegar ao fim num certo momento. A vida, por mais que a gente cuide dela, zele, né, tenha bons hábitos, coma bem, de forma saudável, mas ela vai chegar ao fim. Agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus, o que é que nós temos, irmãos? Nós temos da parte de Deus a vida eterna. Mesmo que esse corpo um dia volte para o pó, volte para a terra de onde ele veio, nós viveremos eternamente com o nosso Senhor. No cumprimento da promessa dele, ele vai inclusive nos dar um novo corpo, né? Um novo corpo nós receberemos da parte do nosso Deus. Muitas coisas tentam o nosso coração nessa vida e tentam nos escravizar, mas nossa satisfação deve estar na vida eterna. Lembre sempre disso. Talvez você perdeu alguma coisa, você notou que algumas coisas ficaram para trás. Quem sabe você se olhe no espelho e diga bem assim: meu Deus, aquela beleza da minha juventude passou, né? Que é como a flor, né? Passa-se o tempo, aí a flor murcha. É assim também com a beleza. E você começa a perceber que o tempo atua sobre você. Não tem para onde correr. Todas as vezes que bater aí essa sensação de que você está envelhecendo, que o tempo está passando, a vida está passando, lembre-se que a sua vida não dura essa existência, que a sua vida é eterna. Deus te salvou para que você viva eternamente. E enquanto você estiver aqui, o que nós precisamos fazer é dar evidências dessa vida eterna. Como? Com a vida de Deus, com a vida de Deus em nós, amando como Deus nos ensinou a amar. Portanto, meus irmãos, amemos a Cristo sobre todas as coisas e a vida estará em nós. Porque nós nos parecemos com aquilo que nós amamos. Uma vez eu lembro que eu fui ao mercado com Mirelle e a gente estava organizando alguma festa aqui para a igreja, alguma coisa que ia ter aqui na igreja, eu não lembro bem o que era. E quando nós entramos na Bomboniere, o rapaz olhou para nós, olhou para ela, olhou para mim e disse assim: vocês são irmãos, é? Eu achei interessante aquilo ali, né? Eu disse: meu Deus, como eu sou bonito, parecido com ela, não, eu sou bonito, só pode ser. Irmãos, naquele momento eu parei e refleti um pouquinho assim, a gente é semelhante, mas sabe o que é que nos faz semelhante, irmãos? O amor que nós temos um pelo outro. A admiração que eu tenho na minha esposa me faz cada vez mais tomar sobre mim aquilo que ela tem, aquilo que é bonito, aquilo que é admirável nela, e vice-versa, de maneira que a gente se torna aquilo que a gente ama. Quanto mais a gente ama algo, a gente fica parecido com aquilo. Quando nós amamos a Deus de fato, a Jesus sobre todas as coisas, então, irmãos, são os valores de Cristo que nos transformam. Nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, se amamos a Ele de verdade. Mas se amamos outra coisa, cometemos idolatria e nos tornamos também parecidos com aquilo outro. Não tem para onde correr, não. Meus irmãos, não dá para amar a Deus e o mundo. Não dá. Saia daqui com essa certeza. Na sua vida, não tem como você querer ajustar as coisas. Ou você ama a Deus, ou você ama ao mundo. Desses dois, a quem você tem amado? Desses dois, quem você nessa noite pode dizer: olha, meu coração tem amado esse? Meus irmãos, para rejeitar o mundo em nossos corações, nós precisamos de algo que João aqui nos ensina: amar a Deus e buscar viver a vida que procede de Deus.
Vida esta que Jesus se encarnou para ensinar a nós, para dizer a nós qual é a vida que Deus quer que venhamos viver, para que tenhamos paz com Deus. Portanto, meus irmãos, dediquemos nossas vidas a Cristo Jesus. Amemos a Deus como Cristo amou, e nós lançaremos para longe de nós todo mundanismo, todo pensamento que não procede de Deus e que nos leva a agir em desconformidade com Deus. Lançaremos para longe. Meus irmãos, peçamos a Deus nessa noite que Deus nos ajude. Peçamos a Ele que Ele nos ensine a amar mais e a ter a vida dele. Eu queria encerrar aqui as minhas palavras fazendo uma oração por nós, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude a amá-lo cada vez mais e nos dar a sua vida. Vamos orar? Vamos encerrar nossa reunião nessa noite com essa oração. Fiquemos de pé. Desde já a família que está nos visitando. É família também, Joelma? Não, só a sua filha eu conheço. Elas são prima. Oh, que bom. Como é que a gente diz irmãos a elas? Vamos lá?